Voltei. Então, boa noite a todos. Me chamo Maísa Gomes, sou estudante de nutrição do Centro Universitário do Distrito Federal, aqui em Brasília. Sou integrante do grupo de estudos em nutrição humana e dietoterapia. A gente vai realizar o nosso talk show hoje, em parceria com o grupo de estudos em bioquímica da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é a Ellen de Sena Ribeiro. Ela é nutricionista, professora e pesquisadora, mestre em Ciência de Alimentos pela Faculdade de Farmácia na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem doutorado em Ciências Aplicadas à Cirurgia pela Faculdade de Medicina, também na UFMG. É docente e pesquisadora na Instituição de Ensino e Pesquisa Santa Casa, em Belo Horizonte, e produtora de conteúdo relacionados à nutrição clínica, baseada em evidências científicas, e o conteúdo está disponível no Instagram, @ellensenaphd. O tema do nosso talk show hoje é Bioquímica das Dietas da Moda, e eu gostaria de introduzir, seja muito bem-vinda, Ellen. Gostaria de fazer a primeira pergunta, que é, no caso, por que o jejum intermitente se relaciona com perda de peso e massa gorda em pessoas com peso normal? Esse mecanismo é o mesmo para pessoas acima do peso? Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Bom, eu vou responder essa primeira pergunta, então, já dando uma introdução aí dessa questão de mecanismo com pessoas acima do peso ou peso saudável, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa em jejum intermitente, a gente pensa em restrição aí de calorias por um determinado período de tempo, né? E a grande questão do jejum intermitente vão ser os metabólicos que ele vai utilizar aí para poder dar energia para o organismo. Então, em vez de utilizar a glicose ali vinda principalmente, né, do carboidrato, que é o principal macronutriente que dá energia para o nosso organismo, no jejum vai ser utilizado principalmente proteína muscular, glicogênio, né, hepático, muscular, e também um pouco de tecido adiposo. E aí a gente vai ter vários estágios, né? Então, quando a gente começa o jejum, que é um jejum que a gente faz no dia a dia mesmo, que a gente fica 2, 3, 4 horas sem comer, a gente tem um jejum inicial que ele vai levando degradação de glicogênio, por exemplo. Aí esse glicogênio lá hepático, ele vai sendo degradado para poder liberar glicose na corrente sanguínea, né? Depois, quando a gente tem a degradação desse glicogênio, que aí por um período maior, então a partir de 12 horas ou 16, 18 horas que a gente tem esses protocolos aí de jejum intermitente, a gente começa a utilização de metabólitos intermediários que a gente chama, que é a glicogênese, né? Que vocês já devem ter estudado. Nessa glicogênese, o que a gente tem? Utilização aí de lactato, glicerol e aminoácidos para poder liberar energia para o organismo. E aí a grande questão do jejum intermitente seria exatamente isso. A partir dessa glicogênese aí, a gente começa a ter a utilização de aminoácidos, né? Que vai vir, inclusive, de proteína muscular. Isso é um ponto importante, que dependendo ali da ingestão proteica, pode levar, inclusive, à diminuição de massa muscular da pessoa, né? Então, perder massa muscular. E também de glicerol. Então, o grande ponto é que se houver uma diminuição de calorias da dieta, a gente vai ter, então, também uma perda de tecido adiposo, que é o que vai levar à questão aí da perda de peso, que é o que eles tanto falam do jejum intermitente, né? E essa utilização aí do tecido adiposo é o que causa cetose, né? Que a gente fala. Então, geralmente a ideia do jejum intermitente aí é causar essa cetose, e a cetose ela também leva uma perda de peso. Só que é importante falar que essa cetose ela leva a perda de peso por causa de perda também de água, porque durante a cetose a gente tem eliminação de sódio, consequentemente isso também vai levar excreção de água. Então, muita gente tem uma perda de peso inicial, que é por causa dessa perda de água, e aí isso pode até levar a uma motivação inicial, a pessoa achar que ela está perdendo peso ali por causa do jejum intermitente, mas em geral ela não está perdendo ainda a gordura, ela está perdendo a água, né?
Então, só em longo prazo, se ela tiver uma restrição calórica, é que ela vai ter, então, a questão da perda de gordura, ou seja, o emagrecimento. Então, tanto na questão de pessoas normais, que seria saudável no caso, né? Quanto pessoas acima do peso vão ser o mesmo mecanismo, só que para a gente ter essa perda de peso em longo prazo, a gente tem que ter uma restrição calórica ali. Então, dando um exemplo prático, né? Não adianta a pessoa fazer um jejum intermitente ali por várias horas, ou até um dia sim, um dia não, se ela compensar a ingestão energética dela na próxima refeição, né? No restante do dia que ela vai ingerir os alimentos. Então, essa perda de peso, esse emagrecimento, ele só vai vir se ela tiver restrição calórica e em longo prazo também, porque aí, lembrando que em curto prazo a perda de peso ela é mais relacionada com a perda de água do que com a perda de gordura efetivamente, né? Então, perda de gordura vai ser em longo prazo, consequente à questão da restrição calórica. Ficou claro a resposta? Muito claro, perfeito. A próxima pergunta, eu gostaria de convidar algum integrante do grupo de bioquímica para realizar. Se alguém puder, eu agradeço. Boa noite, Ellen. Boa noite. Yara. Eu faço parte do grupo de estudos em bioquímica. Vou ler aqui a segunda. Faço nutrição, estou no terceiro período, aqui na UFOP. Tá, Júlia. Sobre a dieta cetogênica também, né? Não, mentira. Foi sobre o jejum intermitente. Dentre as problemáticas que mais se discute dessa dieta, da dieta cetogênica, é a possibilidade de acidose metabólica, pelo aumento de corpos cetônicos e possível disfunção renal. Esses efeitos são observados em indivíduos que ficam quanto tempo submetidos a essa dieta? Então, aí a gente tem um grande ponto que a gente não tem estudos em longo prazo avaliando esse tipo de dieta. Então, o que os estudos falam? Os artigos, inclusive um dos artigos que eu enviei, ele fala uma questão igual a própria pergunta está falando, né? Da possibilidade de ter, ou falando a questão de possível disfunção renal. Então, a acidose metabólica é comum de ter, sim, quando a gente tem o aumento, né, da produção aí dos corpos cetônicos. Quando eles vão ser utilizados, a gente vai ter a liberação dos ácidos ali, e aí, consequentemente, levando a essa acidose. E aí, claro que quanto mais como é que fala? Quanto maior, né, for essa cetogênese, quanto maior for a restrição de carboidrato, por exemplo, maior a gente vai ter produção de corpos cetônicos e, consequentemente, maior essa acidose metabólica. Em uma pessoa saudável, pode ser que isso não acarrete problemas renais. Eu estou falando pode ser, porque a gente não tem estudos, né, em longo prazo para poder afirmar isso. Mas o que os estudos falam? Que ele pode favorecer a progressão da doença renal em quem já tem essa doença renal, entendeu? Então, a pessoa já tem uma disfunção renal ali por outras causas, e aí fazendo uma dieta cetogênica, isso pode aumentar, na verdade, acelerar essa progressão da doença renal por causa dessa sobrecarga ali desses ácidos, e aí, consequentemente, levando uma piora do quadro de doença. E outra questão é que a própria obesidade, né? Se a gente for pensar que a gente está falando de emagrecimento, pensar em indivíduos com excesso de peso e obesidade, a própria obesidade ela é um estado inflamatório, né? Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem um grau inflamatório ali baixo, constante, mas que está associado também à disfunção renal. Então, uma das consequências que a gente tem aí da obesidade é a disfunção renal. Então, se você pensar que a pessoa já tem um fator de risco, que é a obesidade, e aí pensar que essa acidose metabólica também pode levar à disfunção renal, seria melhor a gente não fazer em pessoas com obesidade, né? Então, a gente teria que ter um senso crítico aí para fazer. Outra questão não é, né? Voltando na questão dos estudos em longo prazo, é importante a gente enfatizar isso, porque
como a gente não tem estudos em longo prazo, a gente não tem um respaldo científico para poder fazer esse tipo de dieta em pessoas com obesidade, principalmente com alguma disfunção renal, tá? Então, é o que eu sempre falo, existem vários tipos de dietas, pode ser sim que ela funcione em algumas pessoas, mas nem sempre elas são para todas as pessoas. Então, é outro ponto que a gente precisa do nutricionista ali para poder avaliar quem pode ou não pode fazer algum tipo dessas dietas aí. Que é outra questão muito importante, porque às vezes a pessoa vê uma dieta na internet, ou vê outra pessoa que fez, nossa, fiz uma dieta cetogênica, para mim foi ótima. Aí imagina um paciente obeso, que já tem obesidade, conversando com um amigo, aí ele começa a recomendar essa dieta cetogênica, ouviu na internet, que hoje a gente tem muito essa questão, né, dos influenciadores na internet, aí viu que funcionou com X pessoa e quer fazer também, né? Então é aí que a gente mostra a importância de existir um nutricionista para poder avaliar se é possível fazer naquele caso ou não, e levando em consideração que a gente não tem esses estudos em longo prazo, ou seja, seria um risco em longo prazo fazer esse tipo de dieta. Então, a gente teria que ter essa ponderação aí na hora de fazer essa prescrição, né? Essa recomendação. Perfeito, obrigada. Por nada. Tem uma dúvida aqui que é a seguinte: o que impede a dieta da moda Atkins de regular de forma adequada a saciedade em pacientes que adotam um estilo de vida alimentar proposto pela dieta a longo prazo, considerando os efeitos da leptina e insulina no organismo? Bom, então, essa dieta de Atkins, ela, se a gente for pensar nela, ela é basicamente uma mescla aí de low carb com cetogênica, né? Então, ela consiste na questão de diminuir a quantidade de carboidrato. Tem algumas fases, né? Então, tem algumas fases que são mais restritivas inicialmente e depois vai aumentando, liberando, né, um pouco do consumo aí de carboidrato, mas continuando a ser uma low carb. Então, a grande questão aí, pensando em saciedade, ela seria mais porque, como a gente tem a diminuição ali do carboidrato, a gente vai ter, consequentemente, aumento de outros macronutrientes que são gordura e lipídio. E aí, principalmente gordura e lipídio, proteína e lipídio, né? Então, principalmente o lipídio, ou seja, as gorduras, elas estão associadas a maior saciedade. Então, a questão da saciedade não seria nem muito relacionada com questão de leptina e de insulina, não. Ela está mais relacionada com questão de saciedade mesmo. E aí, pensando nessa questão em longo prazo, muitas pessoas não conseguem aderir à dieta porque começam a apresentar sintomas. Então, a pessoa tem fadiga, cansaço, por exemplo. Tem gente que pode ter hipoglicemia, por exemplo, enjoo, dor de cabeça, desempenho físico reduzido. Então, não é todo mundo que consegue fazer uma atividade física com baixa quantidade de carboidrato, né? Cãibras também, constipação por causa da diminuição do consumo de fibras. Então, na verdade, essa questão da adesão em longo prazo, ela está muito mais relacionada com esses sintomas que as pessoas começam a apresentar por causa do baixo carboidrato, do que realmente com outras questões relacionadas como hormônios, como a questão de leptina e insulina, entendeu? Então, a saciedade, ela está mais relacionada aí com aumento de consumo de gorduras e até de proteínas, né? Tanto a gordura quanto a proteína, elas dão mais saciedade que o carboidrato, mas principalmente a gordura. Oi, Ellen, rapidão. Como você estava falando antes do jejum intermitente, praticar exercício físico e fazendo jejum intermitente pode ser um agravante? Pode sim, pode ser o agravante para quem não tem essa tolerância. Então, o jejum intermitente é a mesma questão, que eu dei o exemplo lá da doença renal, da gente avaliar no obeso. Então, o jejum intermitente não é para todo mundo. Então, o jejum intermitente, vamos colocar casos práticos, né? Se chega uma pessoa, estou atendendo uma pessoa, ela chega para mim e fala, não, acordo de manhã correndo, pego minhas coisas, tomo um banho, vou para o trabalho correndo, quando eu vejo já é 11 horas, meio-dia, porque meu trabalho é muito corrido, aí eu só almoço.
existe alguma necessidade de eu chegar e fazer alguma intervenção? Não, vamos colocar uma alimentação aqui de manhã para você comer, vamos comer de 3 horas. Faz sentido eu fazer essa alteração? Não. Então, a pessoa, às vezes, pelo hábito dela, ela já faz um jejum intermitente sem saber. E aí, tem pessoas que até mesmo atividade física. Então, tem gente que chega eu atendo no CrossFit, por exemplo, que é uma atividade intensa. Tem gente que consegue chegar lá e ter bom desempenho na atividade física intensa, que, às vezes, não falo de aumento de desempenho, mas ela consegue fazer a atividade física tranquilamente. Agora, se a gente quiser pensar em aumento de desempenho em atletas, por exemplo, você não consegue fazer um jejum intermitente, porque ele vai precisar do carboidrato ali como fonte de energia. Então, o agravante seria para as pessoas que têm essa intolerância a ficar muito tempo sem comer. Então, isso é muito mais na prática, não tem como a gente avaliar, não tem nenhum método que a gente consiga, né, avaliar se a pessoa tem essa tolerância ou não, e aí você vai com o que ela consegue fazer ou não. Você pode até fazer teste com ela, então, se você quiser, você pode tentar fazer atividade física em jejum e tudo mais, mas se é uma pessoa que ela já sente que ela não consegue, eu vou dar meu exemplo pessoal já. Eu, por exemplo, eu não consigo acordar e sair para trabalhar sem comer. Eu sinto um pouco de fraqueza, vai dando um pouquinho de baixo de pressão. Então, eu sei que eu jamais vou tentar fazer um exercício sem comer. Mal consigo sair de casa sem comer para trabalhar, imagina fazer exercício. Então, isso é muito uma questão pessoal, né? Então, assim, se viesse um nutricionista indicando jejum intermitente para mim, seria totalmente errado, porque eu não consigo fazer, né? Então, isso aí são coisas, são situações totalmente individuais e que a gente tem que avaliar a tolerância da pessoa, principalmente quando a gente fala de exercício físico. E aí tem vários grupos específicos, aí vamos pensar em diabéticos, por exemplo, atletas, como eu dei o exemplo, alguém que quer aumentar, nem é atleta, mas quer aumentar a performance, ou ela quer aumentar a força, a atividade física dela para poder emagrecer, né? Aumentar a quantidade de exercício físico para emagrecer, não tem por que colocar um jejum intermitente. E aí, nesse caso, sim, seria um agravante. Deu para entender? Deu sim. E para quem pratica esporte, mesmo que não seja um atleta, isso pode prejudicar o desempenho também, né? Como você falou. Tá. Sim, exatamente. E aí você tem que testar a tolerância. Tem gente que relata não ter diferença. Consigo treinar tranquilo e me faz bem e relata vários benefícios, então ok, né? Então a pessoa sente isso, aí como eu falei, não tem por que você impor uma comida para ela, do mesmo jeito que não tem por que você impor um jejum intermitente para quem não faz, né? Então a gente tem vários métodos de emagrecimento, e não tem por que a gente chegar e impor um que a pessoa não vai adaptar, até porque a gente tem que pensar em adesão. Se a gente pensar em longo prazo, até quanto tempo que essa pessoa vai conseguir fazer o jejum intermitente, né? Então, tem que pensar em todos os aspectos ali para a gente conseguir fazer essa recomendação. Mais alguma, Yara? Bom, Ellen, me chamo Natália, eu sou integrante do Grupo de Estudos de Nutrição Humana e Dietoterapia. Aí eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Tá, joia, dietas da moda que descartam a importância dos carboidratos na manutenção do organismo podem implicar danos metabólicos do paciente a longo prazo? Excelente pergunta, né? Porque todo mundo fica nessas modas, low carb, emagrecimento, e começa a virar quase que uma seita, né? Parece assim, que um monte de pessoas, emagreci, outras pessoas vão aderindo, é aquilo que eu falei da questão de, muitas vezes, não consultar um profissional. E a gente, como profissional da saúde, vocês fazendo curso de nutrição, vocês já viram que cada macronutriente tem sua importância. Então, carboidrato vai ter sua importância, lipídio vai ter sua importância, proteína vai ter sua importância. E, consequentemente, se a gente começar a diminuir muito o carboidrato, sim, a gente vai ter danos metabólicos aí no paciente em longo prazo. Além da questão dos sintomas que eu acabei de explicar, né, do jejum intermitente, ele pode acontecer também em pessoas que estão
consumindo pouca quantidade de carboidrato, então é comum também na dieta low carb, né? E isso, em longo prazo, ela pode levar deficiência de nutrientes. Então, a gente tem que pensar que ela aumentar muito proteína, muita gordura, ela afeta outros nutrientes. Então, ela pode ter deficiência de vitaminas, então deficiência de vitamina A, vitamina E, até algumas do complexo B, então B6, ácido fólico, fibras principalmente. Então, as fibras, o principal fonte que a gente tem são os carboidratos. Como é que essas pessoas conseguem, né, a quantidade de fibras ideal na dieta? Muito difícil. Quanto menos carboidrato na dieta, mais difícil de bater a meta de fibra. Aí, levando a questão da constipação que eu expliquei, né? A questão também de cálcio, magnésio, potássio. Então, a gente tem vários estudos já mostrando que essas dietas low carb em longo prazo, elas podem sim levar a deficiência de micronutrientes, inclusive a sintomas aparentes que a gente estuda, né, de deficiência de micronutrientes. Então, pele seca, insônia, queilose, glossite, estomatite, anemia, até a questão de cegueira noturna que a gente estuda, né, de deficiência de vitamina A. Então, alguns estudos atuais estão mostrando que existe sim uma deficiência principalmente de vitaminas e minerais aí, nesses tipos de pacientes. De energia, a gente até que não tem tanta, porque se a pessoa tiver, né, um estoque de gordura, outras fontes para poder dar energia, que é o que eu falei da gliconeogênese, né, o organismo ele vai se adaptando para poder ter glicose sanguínea ali para atividade diária, funcionamento do cérebro, dos órgãos. Então, a energia a gente consegue ter outras rotas metabólicas ali, principalmente a gliconeogênese, produção de cetose, etc. Agora, para essa questão de vitaminas, minerais que vem a partir dos carboidratos, a gente não tem. Então, a principal deficiência que tem sido observada nesses pacientes aí em longo prazo é a questão de deficiência de micronutrientes, então, tanto de vitaminas quanto de minerais. Na hora que você falou da fibra, eu lembrei da desbiose. Pode levar a desbiose também, não pode? Claro, sim. Levando diminuição de fibra e principalmente muito consumo de carne vermelha, pode levar só a fibra já pode levar à desbiose, né? E mais ainda que a gente tem aumento de gordura, de carnes, e aí se a pessoa tiver excesso de carne vermelha, isso só vai piorando essa questão da desbiose intestinal. E lembrando que a questão do intestino, ela também está relacionada com várias questões no organismo, né? Então, a gente tem que pensar que não só questão de emagrecimento, né? A gente tem que pensar em questão de saúde. Então, é o que eu fico batendo na tecla da questão da nutrição, dos alunos de nutrição, para a gente lembrar da questão de saúde toda vez que pensar em qualquer tipo de prescrição, como eu falei anteriormente, olhar todos os aspectos, que não é só a questão de, tá dando resultado, perdeu peso, mas e aí? E as outras questões, né? Então, tudo tem que ser avaliado quando a gente faz o atendimento aí a um paciente, né? Bom, a próxima pergunta tá nesse caminho aí de alto consumo de carnes vermelhas. Então, a pergunta é: a adoção da dieta paleolítica como método para equilibrar o metabolismo com alto consumo de proteínas e baixo consumo de micronutrientes essenciais podem levar o paciente a um quadro de sobrecarga de órgãos ou até mesmo o aparecimento de doenças cardiovasculares? Sim, é a mesma coisa, né? Então, aqui a dieta paleolítica, a gente pensa mais na questão aí, tem muita restrição, por exemplo, de laticínios, de carboidratos. Então, o que a gente vai ter? Deficiência de cálcio vai ser uma das principais, e também a gente vai ter um excesso de outros nutrientes, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a consumir muita carne e gordura, aí você começa com excesso aí das vitaminas lipossolúveis, né? Então, vitamina A, por exemplo, excesso de vitamina C, excesso de B12. Então, esse excesso de vitaminas também podem ser prejudiciais. Então, a questão da vitamina C, por exemplo, ela é muito falada na questão da dieta paleolítica. Então, falando muito de sintomas como diarreia, a excreção urinária também de oxalato, então isso predispõe muito a ter a questão de cálculo renal, né? Então a pessoa já tem baixo consumo ali de cálcio e alto
consumo de oxalato a partir aí principalmente das carnes, né? Purinas a partir das carnes, e isso pode predispor à questão da formação de cálculo renal. Agora, a questão de doenças cardiovasculares, sobrecarga de órgãos, a gente pensaria na mesma coisa, né? Que seria principalmente sobrecarga renal. Então, eu volto na mesma coisa que eu falei anteriormente. Não temos estudos em longo prazo. Então, isso, inclusive, é preocupante, né? Porque o que vai ser dessas pessoas que estão fazendo essas dietas em longo prazo? A gente não sabe. Então, precisa de estudos em longo prazo para a gente poder fazer essa prescrição dessas dietas. Mas, pensando bioquimicamente, fisiologicamente, né? Tem uma grande chance, sim, de ter uma sobrecarga renal. Então, se a gente for pensar na questão principalmente de carnes e principalmente proteínas, né? A gente pode ter uma hiperfiltração aí glomerular, então tendo uma sobrecarga ali, né? De filtração por causa das proteínas, podendo sim levar à questão de dano renal. E doença cardiovascular também, se a gente pensar que esses tipos de gordura não são avaliados em relação à qualidade, né? Então, se tiver um alto consumo de gordura saturada, alto consumo de colesterol, provavelmente que em longo prazo isso vai acarretar aumento de LDL, né, aumento de inflamação e, consequentemente, as doenças cardiovasculares, uma aterosclerose, podendo levar a algum evento cardiovascular, como AVC, infarto, etc. Então, sim, essa questão é uma preocupação e não posso afirmar, né, porque a gente não tem estudos em longo prazo, mas, como nutricionista, a gente tem que pensar no que a gente sabe da base aí, de bioquímica e fisiologia. Por isso que eu acho interessante trazer o que tem de bioquímica e de fisiologia atrás dessas recomendações, para a gente exatamente tentar prever aí o que pode acontecer, já que a gente não tem estudos em longo prazo. Então, seria um ponto de atenção que a gente tem que ter em relação aí à dieta paleolítica. Sim, tipo, levando em consideração também que muitas pessoas, elas adotam esse tipo de dieta com vamos dizer assim, acha que comendo uma quantidade de proteína grande vai ter um ganho muscular maior. E aí entra, né, a função do nutricionista para esclarecer que não é só ganho de massa muscular que é através de proteínas, né? Tem todo um estudo por trás. Isso, e tem toda outra questão dessa proteína, né? Porque não necessariamente você consumir proteína, você vai ganhar massa muscular. Seria bom demais, né? Imagina comer proteína e ganhar músculo. Ai, seria tão bom, gente. Mas o que a gente precisa para fazer síntese proteica? Tem que ter treino, né? Então, você tem que ter treino de resistência, treino resistido. Então, não adianta a pessoa consumir muita proteína e não fazer treino resistido. E aí, em muitos casos dessas dietas, a pessoa só faz a dieta e não tem um estilo de vida saudável. Então, a chance dela estar fazendo um exercício físico ali, por exemplo, é pequena, né? E aí ela tá lá comendo proteína em excesso. O que acontece com a proteína em excesso? A gente até absorve, né? Tem muita gente que pergunta sobre isso. Qual que é a absorção em relação à proteína? O intestino absorve, só que não vai ser utilizada. E isso na bioquímica a gente vê. Então, a gente tem um limite ali para a utilização da proteína nos ciclos metabólicos, né? Então, essa proteína, ela vai ficar... essa proteína que fica sobrando, né? É ela que vai ser excretada pela... via urinária, né? Excreção renal ali. Então, por isso que é o risco de ter a sobrecarga renal, porque a gente absorve a proteína, não é utilizada, e aí ela vai ser excretada. E aí, consequentemente, pode acarretar em longo prazo, né, essa questão de sobrecarga renal. Muito obrigada. Oi, Ellen, boa noite. Boa noite, Olá. gente. Uma questão que quando eu peguei o artigo para ler, eu já conhecia um pouco de pessoas que realizavam a dieta cetogênica e sofreu com constipação. E no final do artigo eu li um pedaço sobre isso, né, que é a redução das fibras pela redução do carboidrato, né? E eu vi que tem até estudos que relacionam com o câncer de cólon, né?
Sim, sim. A gente não. É a mesma coisa, né? Doença cardiovascular, doença renal, câncer de cólon, qualquer tipo de câncer, todos esses tipos de doença, a gente vai precisar de estudos em longo prazo, né? E aí, não só estudos longitudinais, a gente vai ter que ter estudos clínicos, né? Que demandam mais tempo e dificuldade para poder fazer. Então, a gente não tem esses tipos de estudos atuais. Mas o que a gente deduz é exatamente isso, né? Então, diminuição de fibra aí, levando a constipação, e isso, consequentemente, pode levar a qualquer tipo de doença intestinal relacionada com falta, né, de fibras, deficiência de fibras. E uma delas é exatamente questão de coloretal, câncer coloretal. E outra coisa que a gente pode adicionar, as sociedades de câncer, né, elas falam muito da questão do excesso de consumo, principalmente de carne vermelha, associado com câncer coloretal. Aí a gente já associa duas coisas, né? Então, deficiência de fibra, mais a questão do excesso de consumo de carne vermelha, grande chance dessa pessoa desenvolver esse tipo de câncer em longo prazo. Então, é aquilo que eu falei, não adianta a gente pensar só em emagrecimento e não pensar em saúde, né? Então, tem várias questões, inclusive saúde intestinal, para a gente poder prestar atenção aí. Perfeito. Pode falar, Amanda. Fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Eu estava lendo outro dia um artigo que associava o uso da dieta cetogênica em pacientes com tratamento de câncer. E eu queria saber se por ser em curto prazo, né, porque é durante o tratamento, se ela poderia realmente ser benéfica sem esses efeitos colaterais que você tinha mencionado. Sim, então, essa é outro assunto que me interessa muito, porque eu sou uma paciente de câncer, né? Então, tudo que é de câncer eu super pesquiso e fico querendo saber, e pesquisei sobre essa questão de dieta cetogênica e câncer. Então, quando você olha os títulos, assim, é super animador. Eu falei, não, gente, pronto, resolveu os problemas, né? Então, a questão da dieta cetogênica seria exatamente para poder fazer essa questão de restrição de carboidrato, pensando que as células ali cancerígenas têm como principal fonte de energia a questão da glicose. E aí, isso ajudaria a diminuir o crescimento dessas células. Mas o que acontece? O crescimento dessas células, ele é muito complexo, né? Então, a gente tem vários outros fatores associados, e inclusive a questão da utilização de outros substratos, como a própria gordura e proteína. Então, não adianta pensar muito em dieta cetogênica ali, em tratamento de câncer, pensando nessa questão de nutrientes. Porque a gente vai ter ainda gordura e proteína, então não tem nada muito comprovado. A segunda questão seria com diminuição de sintomas, principalmente durante a quimioterapia que eu li. Então, tem alguns estudos que estão mostrando, sim, que existe tanto jejum intermitente quanto dieta cetogênica, em relação à melhora dos sintomas pós-quimioterapia. Então, seria fazer uma dieta cetogênica ou jejum intermitente bem pontual ali na semana ou no dia que faz a quimioterapia, e esses primeiros estudos estão mostrando diminuição aí dos sintomas. Mas é a mesma coisa, são estudos, poucos estudos, então a gente não tem uma amostra muito grande, e aí ainda não é muito confiável para você chegar e prescrever para todo mundo, tanto que não tem um oncologista prescrevendo e tudo mais, então é uma coisa nova ainda e que exige alguns estudos, né? E aí a gente tem que esperar por mais resultados. Até porque não é uma coisa fácil de fazer, né? Como a gente acabou de ver, jejum intermitente cetogênica não são questões fáceis. Eu acho que a cetogênica é até pior do que a jejum intermitente, que é muito consumo de gordura e, principalmente, você tem que focar na gordura de boa qualidade. Então, consumir esse tipo de gordura é difícil, né? Então, não é uma dieta muito palatável, não é muito fácil de fazer. Tanto que uma das dificuldades aí da dieta cetogênica é exatamente a adesão em longo prazo, né? Pela dificuldade de palatabilidade, de adesão, etc. Então, por não ser uma coisa fácil, eu acho que a gente ainda
precisa aí de mais estudos para realmente bater o martelo e, se funcionar, valer esse esforço, sabe? Mas, por enquanto, ainda não. Muito obrigada. Então, agora eu vou para a última não, se alguém tiver, né, mais alguma pergunta. Para os integrantes, se alguém puder, do grupo de estudos de bioquímica, fizer a pergunta, ou se alguém tiver alguma outra pergunta que queira fazer, tá aberto. Tem mais 2 perguntas aqui do grupo. A primeira delas é sobre as dietas da moda. Qual que é a relação da realização do jejum intermitente e a resistência, desenvolvimento de uma resistência à insulina? Bom, essa questão do jejum intermitente e resistência à insulina, na verdade, seria o contrário, né? Que se fala muito, inclusive, não de desenvolver resistência à insulina, mas de diminuir resistência à insulina. Inclusive, tem alguns estudos agora iniciais tentando testar essa questão do jejum intermitente em pacientes diabéticos, né? Então, em resumo, o que seria isso, né? A gente tem várias hipóteses aí para essa questão da resistência à insulina. E uma delas está relacionada com o excesso, né, de gordura corporal. Então, principalmente a gordura visceral, né, relacionada com a questão da inflamação crônica, e aí, consequentemente, levando a quebra de ácidos graxos, excesso de ácido graxo de corrente sanguínea, em longo prazo, levando à resistência à insulina. E aí, essa questão da diminuição de energia, na verdade, é que está relacionada com a diminuição aí dessa resistência à insulina. Então, na verdade, não seria exatamente a questão do jejum intermitente, né? E sim a questão da restrição calórica. E isso aí a gente já tem comprovações. Então, muitos estudos há mais tempo já mostram que uma diminuição de 5 a 10% de restrição calórica, de perda de peso, na verdade, pela restrição calórica, ela já melhora os perfis metabólicos, inclusive a questão da resistência à insulina. Então, a questão do jejum intermitente, ele seria muito mais uma questão de perda de peso em si, do que a questão do jejum intermitente, né? Porque se a gente pensar no jejum intermitente, a questão da insulina, ela é um hormônio que ela é liberada principalmente quando a gente está no estado alimentado, né? E aí a ideia que seria que esse jejum intermitente, ele diminuiria, então, essa produção de insulina. Mas aí acaba que isso está muito mais relacionado com várias etapas ali da questão da sinalização da insulina do que realmente da produção dela. Então, essa questão do jejum intermitente também tem que ser testada ainda. Inclusive, se essa questão com a resistência à insulina fosse comprovada, seria uma questão interessante de utilizar nos pacientes diabéticos, né? Principalmente diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 tem mais risco de hipoglicemia, teria mais riscos com jejum intermitente. Mas tem alguns estudos tentando mostrar essa questão da eficácia aí do jejum intermitente com diminuição da resistência à insulina e, consequentemente, melhora dos níveis de glicose, melhorando o quadro da doença. Muito obrigada. Vai fazer a outra pergunta agora, Yara? Senão, Juliana aí levantou a mão e eu também daqui a pouco levanto a minha. Acho que pode falar, Ju. Eu queria saber quanto às dietas que são feitas em fases, com relação à quilocaloria. Por exemplo, as fases de bulking e de cutting. Se isso for prolongado por muito tempo e se eu fizer muito isso, se pode ter alguma alteração metabólica decorrente dessa ciclagem aí de dieta. Essas dietas, na verdade, elas são... O cutting, na verdade, seria essa restrição calórica, né? Então, seriam
qualquer tipo de dieta que leve à restrição calórica. Então, todas essas dietas que nós falamos aqui na aula, eu chamo de dietas da moda, porque a gente não tem muitos estudos comprovando. Então, o que a gente tem das recomendações das sociedades em geral? Então, a gente tem várias sociedades recomendando, né, a dieta saudável, né, então equilibrada em macronutrientes. Então tem a Organização Mundial de Saúde, tem a FAO, as DRIs, o próprio Guia Alimentar da População Brasileira, o próprio Conselho Federal de Nutricionista, que recomenda o quê? Essa questão da dieta equilibrada. Então, tudo que a gente não considera uma dieta equilibrada é o que a gente chama de dietas da moda, porque são de dietas que são de tipos de dieta que começam a mexer na proporção de macronutrientes, igual a gente mostrou, né? Diminuir carboidrato, aumentar muita gordura ou aumentar a proteína. Então, esses tipos de dietas é que podem estar em longo prazo relacionadas com problemas metabólicos. E aí, como eu mostrei, pode ser deficiência de micronutrientes, pode levar à questão de doença renal, igual a gente viu, questão de... Na verdade, tudo a gente está supondo, tá? Lembrando que a gente não tem esses estudos em longo prazo. Então, quando a gente tem essas preocupações, são essas preocupações da dieta relacionada à alteração da proporção de macronutrientes. Aí, quando a gente fala de cut em geral, a gente não precisa se referir a essas dietas da moda. A gente pode fazer uma restrição calórica com uma dieta balanceada. Então, ela vai ser proporcional em macro e micronutrientes, né? E equilibrada em macro e micronutrientes, só que a gente vai diminuir a caloria. Então, você diminui a quantidade total de caloria, mas mantém as mesmas proporções saudáveis de macro e micronutrientes. Então, essa que é a ideia. Então, pensar em fazer tanto o cut quanto o bulking, que seria para hipertrofia, né? A gente pensa nessa questão da dieta balanceada. Então, fazer essa ciclagem de dieta, se ela tiver de uma forma balanceada, ela não necessariamente vai trazer algum malefício. Você está apenas mudando ali de estratégias. Inclusive, quando a gente tem uma perda de peso em longo prazo, que a gente tem pacientes com excesso de peso muito grande, por exemplo, obesidade, até o paciente chegar num peso interessante para a saúde dele ali, a gente tem que fazer alterações em relação a essas ciclagens de dieta. Então, você diminui um pouco a caloria, aumenta um pouco de proteína, né? Então, você vai fazendo essas ciclagens, mas tudo de forma saudável. Então, o grande ponto é esse, pensar em fazer uma dieta balanceada, que tenha adequação dos macronutrientes. Então, não é à toa que a gente fica estudando macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, qual que é a recomendação, qual que é a necessidade, né, de cada um, de vitaminas, minerais. É exatamente para esses momentos a gente conseguir fazer uma prescrição, um planejamento alimentar que seja balanceado e adequado para a gente atingir os objetivos. Então, em resumo, seja para ganho de massa, seja para emagrecimento, o ideal é sempre a gente fazer com uma dieta balanceada. Seja diminuindo calorias ou aumentando calorias, como no caso do bulking, a gente sempre fazer de uma forma balanceada e pensando em saúde, né? Então, assim, a nossa questão como nutricionista, como profissional de saúde, tem que ser sempre pensando na questão de saúde em primeiro lugar, para depois atingir aqueles objetivos, né? Ellen, muito foi falado e você falou dos estudos a longo prazo, que a gente não tem esses estudos consistentes, ou realmente nem tem estudo, né, com esse período assim, mais estendido de tempo, enfim. Mas o que você considera, o que você fala da sua leitura, enfim, de prática, esse longo prazo? 1 ano, 6 meses? 1 ano, a partir de 12 meses, Quando você pega a maioria dos estudos, você vai pegar essas dietas aí mais radicais, igual cetogênica, Atkins, por exemplo, que é cheio de protocolo, você não encontra estudos com mais de 1 ano, por exemplo. Então, o que acontece nesse meio tempo? Simplesmente o paciente não tem adesão. Então, você não tem um grupo, você não tem um N suficiente para conseguir
continuar a pesquisa. E o que isso mostra para a gente? Que essas dietas, elas não são sustentáveis em longo prazo, né? Então, assim, a pessoa pode até perder peso, ter um resultado inicialmente, mas em longo prazo a gente não consegue sustentar isso. Então, a nossa dificuldade é essa, é difícil, eu acho que vai ser difícil, inclusive, em longo prazo, a gente ter estudos com esse tipo de dieta por causa da falta de adesão. Então, quando a gente vê, pensando principalmente a partir de um ano aí, a gente não encontra esse tipo de estudos. E mais, né, para a gente poder falar, assim, de doença cardiovascular, doença renal, câncer, a gente precisa muito mais que um ano. A gente precisa de 5, 10, 20 anos para poder, esses estudos bem prospectivos, né, para poder ter resultados. Então, aí a gente nem comenta, né? Se nem de um ano a gente tem, imagina 5, 10, 20 anos para a gente poder falar desses tipos de doenças. Fora isso, a gente tem outras questões relacionadas a delineamento de estudos mesmo, que seria excluir fatores de confusão, por exemplo. Então, quando a gente fala de jejum intermitente, qual o grupo que principalmente que eles pegam? Aqueles grupos árabes, né, do Ramadã, que estão acostumados a fazer jejum intermitente. Aí eles pegam, comparam com outro grupo, então um grupo que não faz o jejum, o grupo que faz, que é lá do Ramadã, e aí eles comparam no final. Só que qual que é o grande ponto? Eles não analisam fatores de confusão, então não vê como é que está a dieta, hábitos. Então, por exemplo, essas pessoas que fazem o Ramadã, elas não fazem só o jejum intermitente, elas diminuem o consumo de bebida alcoólica, de fumo, enquanto está fazendo o Ramadã. Então, são coisas que interferem nos resultados, nos desfechos. Aí eles mostram que tem desfecho positivo em doença cardiovascular, por exemplo, mas vários fatores de confusão não foram isolados para poder avaliar. Então, assim, é muito complexo a gente falar aí desses tipos de estudos, principalmente em longo prazo. Em curto prazo já é difícil, em longo prazo mais ainda, né? Então, é outra questão que a gente tem que ficar alerta de que não adianta inventar muita moda, né? A gente tem que, inclusive, chamar atenção para as pessoas para isso, né? Para essa questão, porque às vezes o que as pessoas querem? Elas querem sempre atalhos, milagres, né? Então, assim, igual alguém falou aí do consumo de proteína, meu sonho era ganhar massa muscular só consumindo proteína. Existe atalho para você ganhar massa muscular? Não, você tem que ficar indo lá todo dia, fazer treino resistido para ganhar massa muscular. Ou emagrecimento é a mesma coisa, né? Tem coisa mais difícil que emagrecer, principalmente para uma pessoa obesa, que tem que perder muitos quilos. Imagina isso em longo prazo, é difícil. E aí as pessoas sempre querem encurtar o caminho, querem um milagre. E é nesse ponto aí que todas essas dietas conseguem ficar famosas, porque todas elas prometem um milagre, né? O caminho curto, uma perda de peso rápido, mas quando a gente vai ver isso em longo prazo, não funciona, não é saudável, né? Então, é bem difícil, sim, a gente falar aí dessas dietas, e por isso que, como nutricionista, a gente tem que avaliar. Por que eu falo avaliar a bioquímica, a fisiologia por trás dela? Porque a gente entendendo essas questões, a gente consegue refutar qualquer tipo de modinha que aparecer. Então, a ideia que eu passo assim, para os alunos é exatamente isso, para se informar, ler artigo científico, pega tudo que tem na literatura, para poder conseguir se embasar, né? Para poder ter seus argumentos científicos, fisiológicos, bioquímicos, e mostrar que nem tudo parece que é como é, né? Então, esses milagres aí, na maior parte das vezes, não existe, infelizmente. Então, a gente tem que correr atrás mesmo para poder ter os resultados. Natália. Eu mandei uma pergunta aqui no chat. Alguém me corrige se eu estiver falando errado. Nos artigos que você mandou, falava de algumas dietas que eu não conhecia. Por exemplo, essa Soft Beach e essa Dean Ornish. Não sei se fala assim. Aí eu queria saber se você poderia comentar um pouquinho sobre elas. Tipo assim, quais são as características principais e quais são as indicações. Tá. Na verdade, indicações nem tem. Porque essas dietas, todas elas vão fazer essas alterações em algum macronutriente. Eu, para ser sincera com vocês, também não conheço muito dessas dietas, até porque eu não sou muito a favor dessas dietas da moda. Essas menos conhecidas, elas são mais populares nos Estados Unidos, tá?
E aí nem se popularizou ainda no Brasil. Tomara que nem chegue aqui, né? Para falar a verdade, que acaba que é uma a mais para a gente poder ficar aí falando das informações. Mas, em geral, o que a gente tem? A gente tem aquela Zone Diet, eu acho, que é uma dieta anti-inflamatória que eles falam, que a ideia seria o quê? Administrar muita quantidade de ômega 3 para poder tentar melhorar os parâmetros metabólicos. Só que qual que é a grande questão? Não só dela, mas de todas as outras, é que, quando comparada com a dieta de restrição calórica em geral, elas não são superiores. Então, tanto jejum intermitente quanto low carb também, que a gente tem mais estudos, aproveitando para falar isso, toda vez que se compara essas dietas com a dieta de restrição calórica balanceada, normal, não existe superioridade. Então, não existe uma que emagrece mais que a outra, que melhora mais parâmetros metabólicos que a outra, pelo menos comprovado cientificamente, não existe, né? E aí, a questão de todas elas vai ser a alteração de algum tipo de macronutriente mesmo, tá? A outra dieta, que é a de Ornish Diet, né? Dean Ornish Diet, alguma coisa assim. Ela é baseada principalmente na questão de baixo teor de gordura. Então, assim, a recomendação geral de gordura que a gente tem é de 25% a 30% de gordura. Nessa dieta, seria menos que 10% do total de calorias de gordura. Então, ela está mais relacionada com uma dieta vegetariana, plant-based. E aí, a questão dela é que os estudos que tem melhorou o perfil metabólico, só que a questão sempre é o longo prazo. Então, mostra que as pessoas têm um resultado em curto prazo, mas que em longo prazo tem perda de adesão e, consequentemente, não tem estudos para poder avaliar esses resultados em longo prazo. E a outra, que é a South Beach Diet, ela é um pouco mais conhecida lá nos Estados Unidos, teve alguns livros que foram lançados lá em relação a essa dieta, e ela não tem relação com restrição calórica. Então, ela é mais baseada em questão de carboidratos, melhorar a qualidade de carboidrato. Então, ela recomenda consumo alto de fibras, por exemplo, baixo índice glicêmico, gorduras adequadas, né? Então, boas quantidades de ômega 3, evitar gordura saturada, gordura trans. E a proteína não tem percentual fixo, né? Então, fala mais do consumo aí de ovos, peixes e frango. Só que essa dieta, mesma coisa, não tem estudos em longo prazo. Os estudos de curto prazo delas são promissores, né? Só que ainda a gente não tem eficácia em relação a parâmetros metabólicos, nem garantia aí desses dados em longo prazo. Então, é a mesma coisa. Essas dietas novas, a grande questão sempre vai ser o longo prazo, porque a gente custa ter resultados em curto prazo, quem dirá em longo prazo. Então, vai precisar de mais estudos aí para a gente poder falar delas. Uma que mais fala aí, que na verdade que não é uma dieta, que alguns artigos, inclusive um dos que eu mandei para vocês, considera a dieta mediterrânea como uma dieta, né? Mas, na verdade, ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida. Tanto que não precisou impor para os participantes da pesquisa fazerem esse tipo de dieta. É por isso que a gente tem estudos em longo prazo. Então, a dieta mediterrânea, a gente tem muitos estudos em longo prazo. A gente chama de dieta mediterrânea, mas ela é um estilo de vida desses povos mediterrâneos mesmo. Por isso, novamente, né, foi possível fazer esses estudos. E aí, sim, ela mostra melhoras de parâmetros metabólicos, perda de peso, saúde. E aí, se a gente for pensar em algum tipo de dieta para fazer recomendação, é basear na dieta mediterrânea, adaptada aqui para os brasileiros, pensando sempre na adequação de macronutrientes. Tanto que a dieta mediterrânea, ela prioriza alguns tipos de alimentos, né, igual integrais, gorduras monossaturadas, azeite, etc., mas tudo dentro da proporção de macronutrientes que é recomendado para a população geral. Então, ela não foge das diretrizes como as dietas da moda fogem. Então, por isso que a gente chama de dietas da moda, porque elas fogem dessas diretrizes gerais aí que a gente tem como recomendação aí de calorias e macro e micronutrientes. Bom,
A Marília de Lima Álvares comentou, e a maioria faz jejum seco, sem água também, né? Eu estava falando em relação ao Ramadã, que no Ramadã eles fazem jejum seco, né? Não é... Eles não podem beber nem Pode tipo de nem beber água, tem várias nem questões, comer, né? nem beber nada. Então, tipo, Tem várias questões aí que não tem como você comparar com outro grupo saudável, né? Então, é difícil esse tipo de estudos, porque a gente nunca vai ter um resultado muito confiável. Bom, se ninguém mais tiver perguntas a se realizar, a gente está caminhando para o fim. Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Aproveitem, gente. Alguém mais? Acho que... Tem uma última pergunta aqui. Posso fazer rapidão? Pode, ficar à vontade. Então, é sobre essas dietas da moda e essa restrição alimentar exacerbada que provoca uma perda de peso em um curto período de tempo. Como que essas dietas podem afetar os mecanismos cerebrais de controle de apetite? Então, na verdade, a gente não tem muita alteração nessa questão de controle de apetite, porque a perda de peso inicial, ela é relacionada muito mais com a perda de água, tá? Então, quando a gente fala de restrição ali de carboidrato, dieta cetogênica, etc., é aquilo que eu expliquei. Tem uma eliminação muito grande de ácidos, de sódio, e aí elimina a água. Agora, a questão que a gente tem é um pouco mais em longo prazo, que aí a gente tem algumas dietas que estão relacionadas com essa alteração aí da saciedade, tem dietas restritivas que estão relacionadas com transtornos alimentares e também com a questão de deficiências que eu já falei com vocês. Então, esses são outros pontos, né? A questão de regulação do apetite e transtornos alimentares que a gente, como nutricionista, também tem que trabalhar. Então, além de tudo que a gente conversou aqui, né? Ainda tem esses pontos que estão relacionados a alguns estudos mostram, por exemplo, que quanto mais dieta restritiva, maior a chance de ter essas questões de transtornos alimentares, exatamente por causa dessas alterações cerebrais que a gente tem em relação à regulação do apetite. Então, a gente tem várias alterações aí que a gente deixa a gente com o pé atrás para poder fazer esse tipo de dieta, né? Tanto que quando a gente faz a recomendação, mesmo que ela seja adequada em macro e micronutrientes, a gente faz a recomendação de perda de peso em longo prazo, né? Tanto pensando em adesão, quanto pensando nessa questão toda de saúde mesmo, de manter metabolismo da forma mais equilibrada possível que a gente pode manter. Bom, acho que eu aprendi muito hoje. Foi um talk show muito produtivo. Acho que a grande lição que a gente tira dessa conversa é que cada indivíduo tem suas necessidades específicas. Não dá para jogar qualquer dieta, qualquer orientação nutricional que vai resolver para todo mundo, né? Acho que agregou demais o seu conhecimento. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente. Bom, a gente finaliza esse talk show em parceria com o grupo de estudos em bioquímica. Nós, do grupo de nutrição humana e dietoterapia, convido a todos vocês que participaram a seguir nosso perfil no Instagram, que é NHD Pet Nutrição, sem o C cedilha. Temos o nosso podcast disponível na plataforma Spotify. Lá a cada talk show, a gente constrói o nosso podcast com base nas respostas e convidamos todos vocês. E também, na bio do nosso Instagram, tem o nosso Linktree, que tem disponível o grupo Telegram, que vocês podem estar por dentro de todos os nossos conteúdos. No mais, muito obrigada, Ellen Sena, e espero que tenha contribuído para
esse conhecimento em nutrição. Muito obrigada. Eu agradeço demais e, assim, o recado final que eu queria deixar para vocês é isso, é essa conscientização aí de que o emagrecimento ele deve ser saudável, que a gente tem que pensar mesmo em mudança de hábito, mudança de comportamento também, né? E principalmente valorizar a nossa profissão, né? Então, que o nutricionista ele é essencial nesse processo. Então, essas dietas à moda, essas práticas aí que a gente tem, além de não ter comprovação científica, muitas vezes elas se baseiam no desconhecimento das pessoas em relação a coisas que são matérias básicas para a gente, que é igual a bioquímica e a fisiologia. Então, isso acaba ressaltando, né, a nossa importância aí, como nutricionista, de fazer essa intervenção nutricional da forma mais segura possível, pensando em saúde, em bem-estar físico, em qualidade de vida, né? E que cabe a gente, então, sempre se atualizar em relação à literatura científica, né? Então, sempre vai aparecer uma dieta nova, um composto novo, um suplemento novo, que as pessoas vão perguntar para a gente, que a gente tem que saber em relação a eles, que realmente, né, se tem ou não uma comprovação. Então, a gente sempre tem que... vocês estão na faculdade, estão estudando muito, mas eu continuo estudando muito do mesmo jeito, então a gente tem que continuar se atualizando, né, para poder embasar cada vez mais a nossas condutas nutricionais, né? Então, queria deixar esse recado para vocês aí, sempre pensar nessa questão. E a outra coisa também, mesma coisa que vocês falaram aí do Instagram, então no Instagram eu também compartilho aí informações relacionadas à nutrição, principalmente nutrição clínica, e a minha motivação maior para criar o Instagram foi exatamente o que a gente conversou aqui hoje, que é essa questão de tantas desinformações que a gente tem relacionadas à nutrição, tantas pessoas, né, influenciadoras, blogueiras, não sei nem como que a gente chama, pessoas, né, compartilhando informações sem ter a base ali de nutrição, a base de bioquímica, de fisiologia. Então, assim, eu tentei criar um Instagram exatamente para tentar ir na contramão dessas pessoas que compartilham tantas desinformações, e aí é tudo baseado em evidência científica, exatamente para poder trazer essa informação confiável aí, tá? Então, quem puder também segue lá, eu deixei o Instagram ali na divulgação, é @elencenaphd, e a minha ideia é sempre trazer cada vez mais essas, divulgar, né, compartilhar informações cada vez mais confiáveis, para a gente ser cada vez profissionais melhores aí, né, na nossa atuação. Com certeza. Lembrando que o nome do nosso podcast, eu esqueci de falar, é Pão... Como que é? Pão e Nutrição. Café com Pão e Nutrição. Isso, exatamente. E não esquecem de seguir também o Instagram do grupo de Bioquímica, que é GEB-UFOP. Muito obrigada e até mais. Renata, obrigada, gente. Ellen, obrigada. São elogios aqui que a gente tem no chat. Que gracinha, obrigada. A gente aprendeu muito aqui, ainda mais com pessoas de fora, né? A gente tem um pensamento diferenciado, né? Às vezes a gente fica com um pensamento bem viciado dentro de sala de aula, então ele já acompanha a nossa linha de raciocínio, sabe que algum professor vai ser a favor ou contra determinadas situações, né? E uma pessoa de fora, com uma visão de fora, um conhecimento, né, mais diferenciado do que a gente passa dentro da sala de aula, sempre agrega muito para a gente. Muitíssimo obrigada, tá? Foi um prazer conhecê-la e espero que a gente se encontre em outros talk shows aqui do nosso grupo. Tá, joia. Eu que agradeço e estou aí à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Ellen. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Muito legal hoje, gostei bastante. Foi muito bom. Pode parar de gravar aí.